Paris, 25 de julho do ano 2000. Às 16 horas e 43 minutos, o Concorde decola. Deveria ser o começo das férias dos 100 passageiros a bordo do avião, além dos 9 tripulantes. Mas pouco tempo após a decolagem, o voo tem um final trágico. Todas as 109 pessoas a bordo morrem. Entre elas, 3 crianças. Durante mais de 30 anos, o Concorde não foi apenas o avião mais luxuoso do mundo, mas também o mais seguro. No entanto, essa fama foi abalada em alguns poucos segundos. Enquanto o Concorde acelera para decolar, tem início um incêndio repentino no motor esquerdo. Não há mais possibilidades de abortar a decolagem e o capitão é forçado a alçar voo. Ele se prepara para um pouso de emergência no aeroporto próximo de Le Borgia. Após alguns segundos, sobrevoa uma estrada, mas não consegue passar dos 50 metros de altura. Após 6 quilômetros, o Concorde está fora de controle e cai em um estacionamento ao lado de um hotel. O desastre chocou o mundo, talvez mais que qualquer outro desastre aéreo nos últimos 50 anos. O Concorde é um avião sem igual, muito embora poucas pessoas tenham tido a chance de voar nele. O Concorde é um avião que se tornou uma lenda. Um ano antes do acidente, recebemos a rara permissão para a filmagem de 2 de seus voos. A diferença entre esse e qualquer outro voo começa na cozinha, 5 horas antes da decolagem. We are not allowed a mistake on Concorde, and for that reason, we have to watch out. Precisarão do número total de refeições. O voo de Paris para Nova York está cheio. Emmanuelle Felicier tem um jantar em Manhattan e precisa estar de volta a Paris na manhã do dia seguinte. A maioria dos passageiros viaja com grandes planos e pequenas malas. O valor da passagem de ida e volta, $7.000. Flying on Concorde is still an adventure. It's not like a bus ride. Well, I fly a lot, and so for me, the faster one gets there, the better it is. A distância entre o balcão de check-in e a aeronave é de pouco mais de 100 metros, a menor possível no aeroporto Charles de Gaulle. O Concorde, é claro, tem todas as prioridades. Não há atrasos nos pousos ou decolagens. A privacidade no saguão é garantida. O espaço é normalmente fechado às equipes de filmagens. Não faltam celebridades nos voos. Jean-Jacques Hano, Michael Jackson, Barbra Streisand e Bruce Willis em apenas uma semana. Yes, he has been here, and only a few days earlier, his wife Demi Moore. I estimate that every 10th passenger is a personality from the show business. A atmosfera é silenciosa, quase como a de uma igreja. Todos conversam em voz baixa para não perturbar os vizinhos. I take Concorde because it's the fastest means of transport. I have to be in New York as soon as possible, and with Concorde it happens. Apenas 12 Concordes estão em serviço atualmente. São quase 1.000 os Boeings 747. Essas aeronaves têm a mesma idade e, quando foram desenvolvidas, não se sabia qual delas venceria a corrida. Nos anos 60, muitos acreditavam que o Concorde seria o avião do século XXI. Edgar Chilot é um dos 30 pilotos em todo o mundo com a licença para pilotar Concordes.
Faltam 40 minutos para a decolagem. Caso algum equipamento falho seja descoberto, um segundo Concorde está pronto para partir. Seis Concordes cruzam o Atlântico diariamente 2 vezes mais rápidos que uma bala. Muitos passageiros são clientes regulares. Nos passagers Concorde sont des passagers réguliers pour la plupart, sont des passagers hommes d'affaires à 70%. Most of our passengers are regular customers, about 70% businessmen and women from Paris or New York. 1/3 speak French, 1/3 English, while the rest speak some other European language. One knows that certain people are on board, one recognises the passengers, but no one would say, look, there is head of government. That just does not occur. We've been on this plane 4 times, and the thing I like is when you get over the water, the pilot says, okay, and we're going straight up. 75,000 feet. Wonderful, absolutely exhilarating. Ladies and gentlemen, good morning. We follow the boarding of the Air France special flight on Concorde. Please proceed for boarding now, passengers to exit November. Beck e William Victors são do Colorado e chegaram à Europa há 5 dias, a bordo do cruzeiro Queen Elizabeth. Após fazerem compras em Paris, estão voltando para casa. William Victor é jornalista de uma TV local e produtor de CDs musicais. It's the first time we've ever been on the Concorde, and we're very excited about it. To be traveling through the sky at twice the speed of sound is something very few people get to do. Why did you book this flight on the Concorde? It's a lifelong dream. And we've been looking forward to it. To go supersonic for 2 hours is just a thrill. Faltam 30 minutos para a decolagem. O Concorde viajará ao dobro da altitude de um Boeing 747 e quase 3 vezes mais rápido. You have to imagine you are driving a racing car. Every car is pretty much the same when driven at 60 miles an hour. But when you drive at 180 miles an hour, you can no longer make a mistake of any kind. Alors là, il faut plus faire d'erreur. Começamos a taxiar prontos para a decolagem. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Yannick Guillou. I'm your purser today. In the name of Captain Chiyo and his crew, I welcome you on board this beautiful plane, Concorde flying to New York. Would you please fasten your seatbelt and we wish you a very pleasant flight. O Concorde decola a cerca de 400 km horários. Para colocar as 185 toneladas em movimento, o piloto utiliza reatores que normalmente só existem em jatos militares. O Concorde tem 4 deles e o som dos motores é de fato ensurdecedor. Mas o ruído no interior é tolerável e se vê a cabine da parte de trás da aeronave. Logo após a decolagem, são servidos champanhe e caviar. L'esprit du Concorde, c'est luxe, calme et The volume. magic of Concorde is the absolute luxury, the ease and the exhilaration of its speed. What more can one expect from an aircraft entering the Il n'y a rien de mieux, donc autant prendre celui-là. Durante o voo supersônico, a temperatura do Concorde chega a 100 graus Celsius, fazendo o avião se expandir. Have you ever touched the window? Yes, it's warm, but not really as warm as I had thought. It is a little warm. The cabin does not heat up. O comissário de bordo explica que o comprimento do avião aumenta em 20 centímetros durante o voo. Ele diz que após algum tempo de voo, é possível colocar a mão entre os equipamentos que estamos vendo. Depois do pouso, esse espaço não existirá. Unfortunately, I have to plead guilty to being a tourist and taking pictures of the Mach meter as it went past Mach 2.
It's staggering to realize how few people have actually gone Mach 2. And if you do any research with in aviation history, you learn how much difficulty it was to break the sound barrier. Até meados do século XX, o homem não era capaz de romper a barreira do som. Este filme demonstra como foi difícil chegar a Mach 1, 1000 quilômetros horários ou cerca de 600 milhas por hora. Vários pilotos de testes morreram porque seus aviões simplesmente se despedaçavam. Em outubro de 1947, a barreira do som foi rompida pela primeira vez. Estes são os registros gravados. Controlando a aeronave Bell X-1 estava o piloto de testes americano Chuck Yeager. Seu avião tinha o design adequado, motores potentes e havia chegado o momento de romper a barreira de Mach 1. Mach 2, ou 2 vezes a velocidade do som, foi alcançada alguns anos depois. Os militares europeus foram os principais patrocinadores do desenvolvimento da tecnologia supersônica. O inglês Fairey Delta II tornou-se a base para o projeto do Concorde. Os franceses bateram diversos recordes mundiais de velocidade. Um foguete com uma cabine se seguiu ao Trident. O Concorde obteria boa parte de sua potência e tecnologia a partir desse design. Em meados dos anos 50, Inglaterra e França começaram a testar diversos projetos para uma aeronave supersônica para passageiros. Logo reconheceram que só poderiam alcançar seu objetivo se trabalhassem juntas. Em junho de 1962, foi assinado um tratado entre as duas nações. Elas concordaram que completariam o programa, não importando os custos. O tratado proibia qualquer dos países de tentar cancelar o projeto. This was the first big international project which was done in civil aviation, but with two countries who started off by not being able to even talk to each other because they had a different language. Concorde foi escrito do modo francês, com um E no final. Em troca, os franceses precisaram aprender inglês, a língua da aviação. E eles ficaram com os direitos do protótipo 001, enquanto os ingleses tiveram que aceitar o 002. Desde o começo até o último parafuso, cada país banca 50% do projeto. As partes amarelas estão em centímetros e as vermelhas em polegadas, para que nenhum dos países produzisse um só parafuso a mais. Concorde, in a way, suffered. Not only that it was the first time, but there was tremendous national prestige involved. And thoughts of having, for instance, one assembly line really went out of the window because neither side was prepared to give it to the other. And this huge aircraft assembly hall will be the home of the British production line for Concorde. Late in August, but again bang on time, the first French-built component for the second prototype reached Filton. The vehicle and its load had traveled direct from Toulouse by road and cross-channel car ferry. This is the normal method for moving Concorde components between Toulouse and Filton. Do bombardeiro inglês Vulcan veio a inspiração para os novos motores Olympus. O resultado foi um motor de extraordinária propulsão que possibilitou o transporte não apenas da tripulação, mas de 100 passageiros à velocidade de Mach 2. No entanto, somente após anos de desenvolvimento, os motores do Concorde ultrapassariam a barreira do som. Now, every now and again, there was a big problem because politics came into it. And there was an order from on high to so-and-so to happen. And I think the French were better at obeying
official decisions than we were, because they used to follow them and all we used to do was to argue. But at working level, it was surprisingly good. O líder da equipe francesa era o experiente piloto André Turcat, detentor de inúmeros recordes mundiais. Do lado inglês estava Brian Trapshaw, que havia pilotado para a família real. Em razão do tratado, esses dois homens estavam destinados a trabalhar juntos. Eram homens capacitados e tinham a mesma idade, mas vinham de mundos muito diferentes. At the beginning, I found him a little difficult, like a lot of French people I found difficult to start with. Peu d'entre eux ont fait un effort pour parler un peu le français. En particulier, mon homologue Brian Trapshaw, lui, s'est refusé définitivement à prononcer le moindre mot en français. They were rather distant. And at the beginning, you know, we didn't call one another by our Christian names, or anything like that. We didn't go into each other's houses. And all these things developed in the course of the Concord program. Qui était fatigante parce qu'il n'y avait dans aucun domaine une autorité, un bonhomme responsable. C'était toujours deux. In my own heart, I would say, thank God for the French, because the French were very dominant in making sure that everybody kept going in the right direction to make Concord happen. Et ça a été lourd. Os céus de Toulouse não veem um Concorde há muito tempo. A primeira aeronave de série está estacionada em um canto da fábrica. André Turcat não visita o local com frequência, nem Michel Retief, seu ex-navegador. Voilà. Bonjour, chef. Bonjour. Nous vous accueillons à bord. Oui, voilà. Je vous en prie, si vous voulez. Ao tentar se acomodar na estreita cabine, o ex-piloto de testes bate a cabeça no teto baixo. Ele também não se lembra de como ajustar o cinto, uma vez que muito tempo se passou desde o grande voo de André Turcat em um dia que entrou para a história. The world's press, radio, television, cameramen, 400 to 600 professional aviation correspondents come literally from all over the world here to Toulouse. Je me rappelle les problèmes que nous avons. I recall the problems which occurred with the weather. We had the reporters wait for 3 days. Everyone was impatient, except us. Parce que nous ne sommes pas du genre impatient. At last, the sun has come out, and the fog is now burning quite quickly off the airfield here at Toulouse. The aircraft has satisfied all technical requirements. Turcat and his crew are doing is proceeding normally inside the aeroplane, so we are told. Finally, the sun came out and the fog quickly dissipated. Here in Toulouse, the aircraft fulfilled all technological requirements. Turcat and his crew prepared for their flight in an unusual manner. I did not want to fly over Toulouse because I thought I didn't have the right on such a test flight. Nose wheel well up, smooth rotation continuing. Nose come up to 20 degrees, she's airborne. She flies. Inside the aircraft, it was terribly warm. It wasn't a problem for us as much as the electronic equipment, so we fought somewhat. Após 27 minutos, André Turcat, molhado de suor, pousou o Concorde 001 exatamente como fizera no simulador. After landing and having parked the aircraft in front of the hangar, the news and television reporters, journalists, our bosses and our wives were waiting,
Only then did the stone fall from my heart. Nos sociétés et nos épouses. Alors là, nous avons pu nous éclater. Diferente de André, o inglês Brian Trubshaw ainda se emociona ao ver o filme de sua primeira decolagem com o Concorde. Today, the six-man crew was led by Brian Trubshaw, Director and General Manager, Flight Operations, BAC Filton. Rather excited, I think we all were at the time, in our own different ways, because it was really quite something to have got to this particular point. There's the door being shut, so we're inside now and committed. There I am in the cockpit, putting on my bone dome, because we used to wear protective helmets. Concorde 002 is clear takeoff. Uma decolagem perfeita, comparável à dos franceses. Mas Trubshaw não sabia que logo precisaria de toda a sua experiência de voo. We were busy, but I think a great feeling of relief that it actually had happened, and here we were. As you can see, the landing gear is down. We did not lift the landing gear on the first flight. De repente, Trubshaw nota que um importante aparelho não está funcionando, seu altímetro. Mesmo um segundo altímetro, que havia sido instalado no protótipo, não funcionava adequadamente. Após 22 minutos, Trubshaw finalizou o voo. On the first flight, both radio altimeters failed, so I had to eyeball the first landing, judge the height myself. Segundos dramáticos que acabaram não sendo notados pelo público. Problemas semelhantes ocorreriam nos quase 600 voos teste que se seguiram. This is 002. Assembled in the UK, my aeroplane, as I like to think of it. And on the prototype, of course, this is a miserable way of flying. You can see only these two little peepholes because the prototypes were equipped with a metal visor instead of the transparent visor that we have on production. And I hated this thing, frankly, because one always wondered if it would come down satisfactorily before you had to land the aeroplane. And in the end, the American certification authorities made it very clear that they would never certify the airplane with this visor. A visão limitada da cabine era um problema relativamente pequeno quando comparado a esse homem, André Tupolev, o lendário projetista de aviões soviético. Sob ordens do Kremlin, Tupolev e seu filho começaram a trabalhar em um supersônico soviético, o Tupolev Tu-144, conhecido no Ocidente como Concordesky. Para muitas pessoas, as semelhanças de design não eram obras do acaso. They copied everything they wanted to see in Concorde. And funnily enough, a great deal of that were items which we'd already decided to throw out on the production airplane. O Tu-144 era um instrumento de prestígio político para os soviéticos, assim como o Sputnik. O projeto contou, inclusive, com atos de espionagem. O Ocidente ficou surpreso quando o representante da Paris Aeroflot foi preso com relatórios secretos sobre a produção do Concorde. Os soviéticos, por outro lado, mantiveram seus trabalhos em segredo, incentivando o desenvolvimento do avião. Em 31 de dezembro de 1968, com o público ausente, uma tripulação russa realizou o primeiro voo do Tu-144, 3 meses antes do Concorde em Toulouse. Apesar das inúmeras falhas de construção, tudo correu bem.
Em apenas alguns anos, o Tupolev Tu-144 ofereceria à Aeroflot serviço supersônico continental. Foi um triunfo socialista. Em junho de 1968, a velocidade de Mach 1 foi alcançada 4 meses antes do Concorde. Em maio de 1970, chegaram a Mach 2, 5 meses antes do Concorde. O sucesso do supersônico parecia ser apenas uma questão de tempo. Foi um dia de alegria para os dois pilotos de testes, quando a primeira versão de produção do Concorde ficou pronta em Toulouse. A lista de clientes crescia e o sucesso comercial estava próximo. Mais de 70 companhias aéreas haviam requisitado preferência para a compra. A China Airlines, a Lufthansa, a Pan Am, a Air India, companhias japonesas. Todos os clientes potenciais posaram para uma foto em conjunto. The Concorde customer airlines were represented by senior captains and stewardesses. Options taken on Concordes by the world's major airlines represent a potential sales value of hundreds of millions of pounds. Para aumentar o potencial de vendas, o protótipo do Concorde viajou pelo mundo todo. A turnê de promoção era anunciada do seguinte modo: assim será o avião mais comprado do ano 2000. Poucos duvidavam disso. O Concorde era sempre muito bem recebido. Todos queriam voar à velocidade de Mach 2. Mas anos depois, apesar desse entusiasmo, muitos rejeitariam o Concorde. Os árabes mantinham sua influência com o petróleo e o Shah tratou Trubshaw como um chefe de Estado. Se os franceses dominavam a construção do avião, os ingleses se tornaram mestres do marketing. It was very important to keep Concorde in everybody's eyes and to show it to people and keep everybody aware of what was going on. And that meant that we had very early in the program all sorts of important people flying. I remember particularly, of course, Prince Philip, who came and flew 002, along with Prince Bernhard of the Netherlands. This is Prince Philip actually examining the flight test recording equipment in the back of the aeroplane. Always very keen to ask questions, and very pointed questions he asks too. It seems to me that, after all, air travel is to do with getting there quicker. If you're in no hurry, you can walk to Australia, I suppose. Or you can go in one of the airplanes that I ride, and it takes 9 days. O Concorde havia se tornado um símbolo de orgulho nacional. Em vários espetáculos aéreos, fazia exibições até o limite de suas capacidades, impressionando, sobretudo, espectadores que nunca poderiam pagar por uma passagem. No fim, foram pessoas comuns que subsidiaram o desenvolvimento do Concorde. A família real também participou. A princesa Margaret, o Lord Snowdon e até mesmo a rainha se impressionaram, assim como o primeiro-ministro Edward II. Mas a imprensa não soube de algumas coisas. He had to go to the toilet quite early in the flight, and I was all ready to accelerate to take the aeroplane up to Mach 2, and he didn't appear. And I thought, if he doesn't come soon, he's going to miss the vital part of actually seeing us go through the sound barrier. But we got him out in the end. O primeiro voo de passageiros foi gravado por câmeras inglesas. Os ingleses iniciaram voos até Bahrein, enquanto os franceses voavam via Dakar até o Rio de Janeiro. Eram poucos os privilegiados que podiam experimentar voar à velocidade de Mach 2.
Apesar do preço da passagem, os voos para a América do Sul não eram lucrativos. Após 6 anos, foram cancelados. E o Concorde talvez tenha perdido seu destino mais atraente. Os lucros só vinham com voos no hemisfério norte. E desde 1982, o Concorde voou apenas para Nova York. Nosso voo vindo de Paris leva pouco mais de 3 horas, apesar dos ventos sobre o Atlântico. O capitão simplesmente utilizou mais gasolina. 85 toneladas de combustível foram consumidas e a aeronave agora tem metade do peso do que quando decolou. Os tanques estão quase vazios e o avião pode voar por somente mais 5 minutos. O controle de tráfego em Nova York sempre dá prioridade ao Concorde. Após 3 horas e 40 minutos, o Concorde aterrissa. São 8h30 da manhã em Nova York. Os passageiros do Boeing 747 precisarão de 4 horas a mais para cruzar o Atlântico. O Concorde utiliza a mesma quantidade de combustível do 747, que transporta de 3 a 4 vezes mais passageiros e bagagem. A economia de tempo é prejudicial ao ambiente, mas registra recordes. O Concorde britânico já fez a viagem em menos de 3 horas. Embora o capitão Edgar Chilot já tenha visto o Concorde decolar centenas de vezes, ele nunca deixa de se impressionar. E não é o único. Folks who work at the airport, or the most hardened airport professionals, still turn around and stop and take a look when it lands or takes off. It creates that sense of wonder. Still, Kennedy Airport operates all of the biggest aircraft and different types of aircraft in the world. But when the Concorde takes off or arrives, people stop and turn around. O capitão Chilot foi piloto de Concorde durante toda a vida. This aeroplane always flies to the limit. The speed, the temperature, everything is always to the limit, to the edge. That means you're always just about to make a mistake. On est toujours à la limite. Ça veut dire que on est toujours presque à la limite pour faire une erreur. Nova York, o destino de sonhos do Concorde. Grandes corporações financeiras estão situadas na cidade. Quem toma o Concorde de Paris ou Londres com destino a Nova York corta o tempo de voo pela metade se comparado com o 747 e viaja com conforto. Às 5 da manhã, no aeroporto JFK, a tripulação se prepara para o voo de volta. Today we have 53 passengers, 1 special male and a few VIPs, which I'll talk about later. Dizem quem são os passageiros VIPs do voo. São segredos da companhia. Lá está ele. A razão da curta noite de sono de nossa equipe. O voo 001 da Air France. It still is noisier than some of the aircraft that we do operate at the airport. But I think that the benefits that it has brought to this metropolitan region and the attention and the need for the business traveler to be able to move across the Atlantic in less than 4 hours has really been worth the effort. Oh, the last 6 weeks I've gone every week. I'd like to fly at night, and it enables me to get to Europe and have dinner in Europe, and then get back in time for dinner the next night. Is it a kind of status symbol, the Concorde, today, or is it just a question of economy? Pure convenience. A partida é às 8 da manhã, horário de Nova York. Dessa vez, filmaremos a decolagem do interior da cabine. Um tribunal de Nova York decidiu a favor dos moradores locais que reclamaram dos ruídos, forçando o Concorde a fazer um desvio de rota antes de alcançar a altitude ideal. O capitão Chilot então recolhe o escudo protetor da cabine. Os vidros não resistiriam à velocidade de Mach 2. Entre os passageiros, encontramos Emanuele novamente. Em vez de café, ela pede uma taça de champanhe. Nesse momento, surge um problema na cabine.
Um designer de fama internacional reclamou das filmagens, embora não o tivéssemos filmado diretamente. A tripulação teme perder um bom cliente e nos proíbe de filmar as primeiras fileiras. Já havíamos filmado Henry Kissinger anteriormente. Kissinger é uma importante testemunha. Como secretário de Estado americano, sempre lidou com protestos contra o Concorde. 1973, um ano decisivo em que o mito do Concorde foi abalado. Os americanos lideraram uma onda de protestos contra a poluição e as explosões sônicas. Nova York passou a boicotar o Concorde. Na verdade, as preocupações eram de fundo econômico. Até o presidente se envolveu, assim como Henry Kissinger. Actually, I was in government at the time, and there was a lot of complaint from environmental groups about noise. It was always a strange position because so many military airplanes are flying supersonic, almost every military airplane. Fabricantes de aviões impediram o desenvolvimento do supersônico nos Estados Unidos. Não queriam, portanto, que o Concorde fosse um sucesso econômico. We regret a lot that the Americans didn't build their supersonic aircraft. Suddenly we had to solve all the problems alone. I'm convinced that with an American competitor aircraft, we'd have had it easier and could have sold much more aircraft ourselves. Nous n'aurions pas eu les mêmes difficultés et je pense que nous en aurions vendu davantage nous-mêmes. I think we had something like 77 options from all the major airlines in the world. And step by step, they all disappeared until eventually we were left with Air France, British Airways, and Pan American. And then finally Pan American went. And that was a pretty big blow. A revolução tecnológica se transformou em desastre econômico. Sob a pressão do crescente preço do petróleo, nenhuma companhia queria aviões que desperdiçassem combustível. Somente as companhias nacionais de França e Inglaterra compraram os aviões. Quando o diretor da British Airways entregou o cheque, ele parou e disse: "Esse é o fim do começo." Sem um supersônico para passageiros americano e com as dificuldades financeiras do Concorde, os problemas se tornaram uma tragédia em Paris. 200.000 pessoas, durante o espetáculo aéreo de Paris, assistiram à queda do Tupolev Tu-144. Embora André Turcat tenha sido convocado para o voo final, ele adiou sua participação e acabou se salvando. From where we were sitting, we watched the aircraft flying by. Suddenly, the pilots lost control of the machine. The aeroplane began to break apart, causing the fuel to explode. It was a shock for all of us. We were all comrades. Ah ben évidemment. Évidemment. C'était tout de même des camarades. 15 pessoas morreram em Gossonville, perto de Paris. I have never really been properly convinced that we've ever been told exactly what did happen. Certainly, I think that there was probably quite a lot of pressure on the Russian test pilot to put up a better show, because the Concorde, which was flown by Jean Franchi, was putting up a show rather like a big fighter. And I think that may have entered the background somewhere, but I don't believe we've ever really been told. Até hoje, há rumores de que um avião militar francês tirava fotos aéreas do Tupolev, o que pode ter desconcentrado a tripulação russa. We have to believe that this is true because it was on the radar, but we did not see it and never understand what really happened. L'évolution de l'avion. A fama do Concorde foi poupada durante 30 anos sem um único acidente.
O avião foi considerado a mais segura aeronave de passageiros do mundo, graças a pessoas como Roland Reynard, que o tratam como um bebê. Sua equipe desmonta cada Concorde de 6 em 6 semanas. De 9 em 9 meses, o avião é totalmente inspecionado. Now we want to enter the cockpit. You can see that we take everything apart, the instruments of the mechanic, pilot and co-pilot. Here is the electronic center. All computers are removed and inspected. We check every cable and the affixed notes indicate something which needs repair or could be dangerous. Os instrumentos são de fato resistentes. A maior parte do avião seria diferente nos dias de hoje. Computadores de 20 anos ainda operam. Para garantir a integridade do sistema, evita-se substituí-los. And here we see the unique feature of the Concorde, this small hole in the front. Here the speed of the air is measured. An antennae for the weather radar is located behind the nose. And what exactly does it do? The weather radar recognizes clouds, storm fronts and air turbulence. Cada hora de voo exige 20 horas de manutenção, 5 vezes o necessário para um Boeing 747. O Concorde opera com lucros atualmente, apesar dos problemas. This aircraft has flown for 20 years, and in the books it's only half written off due to the low numbers of hours flown. It has at least another 10 years service until we put it to the test, but it will remain flying until 2010. 25 de julho de 2000, Gonesse, perto de Paris, horas após o terrível desastre. Os destroços ainda queimam e não há muito o que os bombeiros possam fazer para ajudar. Todas as 109 pessoas a bordo do Concorde tiveram morte instantânea. Os computadores que ficavam ao lado da cabine se transformam em um monte de metais e cabos. O avião carregava 80 toneladas de combustível quando explodiu. Ninguém poderia ter sobrevivido. É um milagre que poucas pessoas que estavam no hotel tenham se ferido. 4 delas morreram. Alguns bombeiros precisam de assistência psicológica. Não se sabe quando os passageiros perceberam o que estava acontecendo. O voo durou apenas 90 segundos. O Concorde foi fretado por uma agência de viagem alemã e a maioria dos passageiros era de alemães em férias. Um navio os esperava em Nova York. Seria uma viagem maravilhosa. O famoso nariz do Concorde se separou do avião. Uma das alavancas de comando e até alguns papéis que não se queimaram. Às 16 horas e 42 minutos, a torre deu permissão para a decolagem na pista 26. 1 minuto depois, relatou o início do incêndio. O piloto já não podia mais abortar a decolagem. Fosse 3 segundos antes, poderia ter parado o avião. Em vez disso, teve que decolar e tentar um pouso de emergência. Devido aos aspectos próprios de um supersônico, o Concorde é instável a baixas velocidades e incapaz de voar como aviões normais. Pode despencar dos céus como uma pedra. I heard a terrible noise. I looked up and just in front of me the Concorde arrived. Their engine's on fire. It was upside down. But it did not turn. It approached me directly. I was at the telephone and cried to the person at the other end. The Concorde is falling on me. I ran away and could only get to the door of my office about 3 meters away from my chair. Then there was an enormous explosion. At the other end of the aisle, the Concorde crashed. There was nothing. There were only flames and noise. I understood that it had not hit the hotel, but the parking lot. O primeiro-ministro Lionel Jospin chegou logo. Para a França, o Concorde sempre foi um mito.
Até o dia 25 de julho de 2000, era o avião mais seguro do mundo. A localização de cada cadáver é marcada com uma placa. Para a equipe legista, é um quebra-cabeças horripilante. Como em uma escavação arqueológica, tudo tem que ser removido aos poucos. Cada detalhe, fios de cabelo ou fiapos de roupa, ajudará a identificar as vítimas. Mas o acidente foi resultado de uma série de coincidências fatais. Minutos antes de o Concorde decolar, um DC-10 da Continental Airlines havia perdido uma peça sobressalente na pista. Uma das rodas do Concorde atingiu essa peça, que se chocou contra o tubo de combustível da aeronave. O combustível que vazou começou a queimar imediatamente. Após o acidente, parece não haver futuro para o Concorde, embora ainda existam planos para uma segunda geração de supersônicos. Para os engenheiros, a nova geração do Concorde será assim, se ela vier a existir. Atualmente, voa apenas nos computadores da Aeroespacial em Toulouse, a companhia que produz o ônibus espacial. O objetivo é fabricar um supersônico que não prejudique o meio ambiente, transportando o dobro de passageiros do Concorde. Mas um novo supersônico comercial está longe de ser construído. Ninguém quer gastar bilhões de dólares do dinheiro de contribuintes. Esta é a Sala de Pesquisas e Desenvolvimento. Serge Bonnet e seus colegas imaginam futuros designs para o Concorde com grande liberdade, mas sem ordens definidas. Os americanos se tornaram seus concorrentes novamente. A NASA e a Boeing recentemente completaram um programa de desenvolvimento gastando mais de $1 bilhão. L'avion supersonique de seconde génération? I do not foresee an unsolvable technical problems for the second generation of supersonic aircraft. The problems will arise to build a profitable aircraft. At the moment, the Americans are proceeding with great strides, but in the end, only one model can be completed, of which perhaps 500 or 1,000 would be built. Therefore, I believe there is no room for competition. We will need international cooperation with the Americans and perhaps also with the Japanese. International, construit donc en coopération entre Américains, Européens, voire les Japonais, peut-être. Essa entrevista foi filmada antes do acidente em Paris, durante nossa viagem a bordo do Concorde. Nosso voo já deixou Nova York. Sobre o oceano, chegamos a Mach 1. Isso é o que se ouve da cabine ao rompermos a barreira do som. Nada. Em apenas 3 horas, já nos preparamos para pousar em Paris. O escudo de proteção é recolhido para que o nariz do Concorde possa ser baixado, permitindo ao piloto uma melhor visão durante o pouso. 001, bonsoir, descendez niveau 110, quittez Creil, radial 120, une fois au niveau 110, vitesse 250 nœuds, guidage ILS, piste 27. That's correct, FedEx 8. Air France 001, vous êtes 5 nautiques derrière un Dornier 328. Algérie 1087, bonjour, derrière le Concorde, alignez-vous piste 27 et attendez derrière. Voilà. 200. Okay, T276, which has been reported on short final. T276, roger. 10, 0. Le Golfe, bonsoir, Air France 170. Dans les actes 27. Uma aterrissagem perfeita em Paris. Essas imagens podem nunca mais ser vistas. O Concorde,
Sua beleza ainda é extraordinária e, tecnicamente, ele sempre esteve muito à frente de seu tempo. Quando foi lançado, o Concorde tinha um concorrente do outro lado do Atlântico, o Boeing 747. 20 anos mais tarde, o concorrente de Seattle, com certeza, venceu a corrida.